Olá, juventude abençoada, a paz do Senhor. Evangelista de Israel, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor sobre o tema oração. É um prazer enorme estar com você e eu espero do fundo do meu coração que essas aulas estejam edificando a sua vida, te fortalecendo e ampliando a sua visão espiritual sobre a importância de estarmos em constante oração. Antes da nossa aula começar, a gente quer fazer um convite muito especial para você. Verifique se você é um inscrito aqui no canal ADMP TV. Se você ainda não é um inscrito, faça isso agora. Inscreva-se, clique no sininho de notificação, escolha a opção todas e não perca mais nenhuma de nossas novidades. Também não se esqueça de dar apoio a este canal, deixando o seu like, o seu joinha e o seu comentário, porque isso fortalece a nossa visualização no YouTube e, claro, nos ajuda a alcançar muito mais pessoas com a palavra do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical para os Jovens já está no ar. O tema da lição de número 8 é Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. O nosso texto do dia está em Abacuque capítulo 3, versículo 2 e diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. A síntese, a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. O nosso texto bíblico encontra-se no livro de Abacuque, capítulo 3, do verso 4 ao verso 6 e depois do verso 15 ao verso 19, e é muito importante que você leia antes de começar a aula. Aliás, uma sugestão minha é que você leia todo o livro de Abacuque, ele é um livro bem curtinho, dá para você ler ele, como nós dizemos, numa sentada só, e vai te ajudar muito a entender o drama vivido por este profeta tão importante nas Escrituras Sagradas. Bom, vamos então conversar sobre Abacuque. Antes da gente entrar propriamente no tópico 1, que é a iniquidade de Judá, eu quero deixar bem claro para os irmãos e irmãs que Abacuque ele faz parte daquela série de livros da Bíblia que nós chamamos de profetas menores. Evidentemente, a expressão menor não se relaciona à sua importância para o reino de Deus. Não, na realidade, dizemos profetas menores fazendo uma referência à dimensão dos seus livros. São livros pequenos, comparados, por exemplo, com os livros de Jeremias, Ezequiel, Isaías, que são livros muito maiores em termos de capítulos. Entretanto, apesar de serem livros pequenos, são livros que contêm mensagens poderosas. Particularmente, o livro de Abacuque, ele é importante sobre dois pontos de vista para nós. Primeiro, é porque é do seu livro que emana a célebre expressão, e o justo viverá pela fé. Esta expressão, este versículo, foi tão importante que serviu de base para que Martinho Lutero, em 1517, fixasse as suas famosas 95 teses na porta-catedral de Wittenberg, dando origem ao movimento protestante, do qual nós fazemos parte. Também é muito comum lembrarmos de Abacuque o célebre texto que diz: Ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No meio dos anos, a fase conhecida, que foi, aliás, um versículo que é tema de muitos congressos, de muitas festividades e é relevante. E não é à toa que foi escolhido pela lição para ser o nosso texto do dia. O nome Abacuque
Ele é um nome muito diferente dos demais nomes hebraicos. Ainda existe muita discussão sobre o que significaria o nome Abacuque, mas há uma certa convenção entre os teólogos e estudiosos da Bíblia de que a melhor tradução para este nome seria aquele que abraça ou abraço, dando uma ideia de carinho. É interessante isso, não? Por outro lado, este homem é marcado por viver em uma época extremamente complicada. E é sobre esta época que nós queremos falar com vocês agora. Indo aí, portanto, para o nosso tópico 1, que tem como título A Iniquidade de Judá. Vamos então falar um pouquinho sobre essa questão da iniquidade. Estou na sua frente, deixa eu ficar mais assim. A iniquidade de Judá. Primeiro, eu quero lembrar você que Abacuque ele profetiza para Judá. Na realidade, logo após a morte do rei Salomão, nós sabemos que o reino de Israel ele é fragmentado em dois reinos. O reino do norte, com capital na cidade de Samaria, que recebe o nome de Reino de Israel, ou simplesmente Reino do Norte, e o Reino do Sul, que recebe o nome de Judá. Era o menor reino formado por duas tribos, entre elas, lógico, se destaca a tribo de Judá, tá? E a capital, Jerusalém. Ao longo da história, houve profetas que ministraram especificamente para alguns desses reinos. No reino de Judá, destaque para Jeremias e para Abacuque. Houve outros profetas, inclusive alguns contemporâneos, mas estamos falando aqui especificamente do reino do sul, Judá. E Abacuque profetiza numa época similar ao que Jeremias também viveu. Se você analisar as duas profecias, vai perceber, inclusive, que provavelmente eles foram contemporâneos. Por que dizemos isso? Ou Abacuque profetizou um pouco antes de Jeremias, se você for fazer o contexto histórico. Os dois profetizam em uma época crítica. Quando você lê o capítulo de número 1 do livro de Abacuque, você vai perceber que ele começa o seu livro traçando um cenário muito preocupante da nação do sul. Perceba que ao falar sobre a situação em que vivia, Abacuque ele tece minuciosamente características morais da religião e da governança de Judá. Primeiro, Abacuque ele enfatiza o surgimento, mais uma vez, porque esta é uma praga que muitas vezes acometeu Israel e Judá, que é a idolatria. Mais uma vez, o povo deixa de adorar a Jeová e se apega aos postes ídolos, se apega à idolatria. É interessante porque no capítulo de número 1, você vai perceber que temos a impressão de que Judá não havia abandonado completamente o culto a Deus. O que temos em Judá é uma espécie de ecumenismo pré-histórico, um sincretismo religioso, ou seja, as pessoas misturavam as ofertas a Deus com aquilo que era consagrado aos ídolos, como Baal, Moloque, Astarote e outros falsos deuses. Então, primeira coisa que revolta ao profeta e que mostra uma situação degradante para Judá é justamente a mistura entre o santo e o profano. Fica aí uma profunda lição para nós. Nós não devemos viver caminhando entre dois caminhos, cocheando entre dois pensamentos, usando inclusive aí a linguagem bíblica. Nós devemos ter uma posição clara de santidade.
O nosso corpo, a nossa vida, precisa ser ou consagrada a Deus ou entregue à perdição. Não existe essa de você ser meio crente. Eu sou um jovem meio crente, eu sou um jovem que eu adoro a Deus, mas também curto muito adorar as coisas do mundo. Eu quero que metade de mim satisfaça a carne, metade de mim seja fruto do Espírito Santo. Não tem como, tá? A Bíblia deixa bem claro ao longo da história que Deus não aceita, aliás, ele repudia, ele odeia esse tipo de adoração. Há uma passagem muito legal na Bíblia, eu digo legal no sentido de incisão mesmo, de ser incisivo, em que Deus diz assim para Israel: Israel continuou pecando, mas continuou ofertando, queimando holocaustos, queimando ofertas, e aí Deus diz assim: porque a fumaça do sacrifício de vocês, a gordura do sacrifício me enoja. Por quê? Porque não era puro, não era santo. Tem uma vida santificada a Deus e Ele te abençoará em nome do Senhor. Amém? Segunda característica muito importante para entendermos esse tempo é que Abacuque também fala sobre o judiciário. Então perceba, nós vemos aqui uma degradação em âmbito, em âmbito religioso, tá? Em âmbito religioso, que é o sincretismo. Nós também temos uma degradação do judiciário. Não é? Como assim? A Bíblia diz, através da palavra do profeta Abacuque, que os juízes vendiam sentenças para oprimir os pobres. Por quê? Porque havia um vínculo entre o judiciário e o governo. Esse governo, que era um governo mantido pela elite da época, homens e dinheiro, ricos. Ou seja, os ricos oprimiam os pobres, os ricos oprimiam os menos favorecidos. E entre eles ainda havia uma praga, que era a praga da corrupção. Era a praga da corrupção. Qualquer coincidência, qualquer lembrança com a realidade em que nós vivemos é uma, entre aspas, mera coincidência. Porque, na realidade, a grande importância dos primeiros capítulos de Abacuque é entender a similaridade do que Abacuque vivia com o que nós vivemos no mundo atual. Então, o governo era ocupado por uma elite opressora que subjugava, pesava o fardo sobre os pobres, sobre os menos favorecidos, e quando um pobre procurava o judiciário, havia entre eles um pacto, de maneira que os juízes eram comprados por essa elite. Então, não havia esperança para os menos favorecidos de Judá. Detalhe, olha que Judá, ao longo da história, ainda teve alguns reis razoáveis. Josias talvez foi um dos principais reis em termos de reerguimento, de voltar a adorar a Deus. Mas, em comparação com o Reino do Norte, né, Judá era ótimo. Mas o cenário em que Abacuque vivia era terrível. Terrível. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos esse detalhe. Agora, nesse cenário, surge Abacuque. O que a gente sabe? Eu já estou indo aqui para o tópico 2. O nosso tópico 2 vai ter como título o castigo de Judá. Na verdade, eu vou fazer uma aliança aqui entre o tópico 2 e o tópico 1 ainda, tá? Nesse cenário caótico da iniquidade de Judá, surge Abacuque. Nós não temos praticamente nada para falar sobre Abacuque, em termos de biografia. Ele é um completo desconhecido, embora a epígrafe do capítulo 3, né, o texto do capítulo 3, quando ele fala de signote, dá a entender, né, que ele fala para o cantor em signote, dá a entender que ele tinha alguma relação com a música, porque signote é uma expressão típica de músicos, tá? Na época antiga, na época de Israel, estamos aí um pouco para frente da idade tardia do bronze. Bom, o que acontece?
Então, especula-se que talvez Abacuque tenha sido um levita que trabalhava com a questão de música, adoração. Mas o fato é que não há como cravar, porque esse camarada ele é conhecido na Bíblia apenas pelas suas palavras, que é o mais importante, e depois não se fala mais de Abacuque. Agora, o grande detalhe é que ele começa a surgir na Bíblia numa posição, e eu acho isso fantástico, de inconformismo. O que se abate sobre Abacuque é um grande inconformismo. Tem um N aqui, né? Inconformismo. Como assim, irmão de Israel, um inconformismo? Ele olha para aquele cenário e ele não entende como é que Deus, como é que o Senhor aceita aquela situação. Ele não entende como é que Deus aceita Judá viver mergulhado naquela lambança, digamos assim, tá? Ele não consegue entender isso. E aí, o que Abacuque faz? Ele começa a questionar Deus. Essa questão de questionar Deus, ela vai ser passada pelo tópico 2 e também pelo tópico 3, tá? Pelo tópico 2 e tópico 3. Então eu vou começar a falar aqui sobre a questão do conformismo, tópico 3 eu entro mais um pouquinho a fundo nisso, tá? O fato é que Abacuque, ele olha para Judá e diz, Deus, alguma coisa está errada. Aí ele começa a perguntar, até quando nós ficaremos olhando para o cenário em que vivemos? Até quando o Senhor vai aceitar esse tipo de conduta de Judá? Ou seja, observe que o grande lance aqui é que há um inconformismo de Abacuque com relação ao pecado de Judá. Por quê? Porque, na verdade, ele não acreditava que a natureza santa de Deus poderia compactuar com aquilo que o seu povo escolhido vivia. Isso me lembra muito a reação de Paulo também, quando Paulo escrevendo ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, aliás, fortalecei-vos pela renovação do vosso entendimento. Outras dizem, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, o inconformismo com o pecado não é exclusivo de uma era. Ele é uma característica do verdadeiro jovem cristão. Eu vou repetir isso aqui para você, tá bom? O inconformismo com o pecado, ele é uma característica do verdadeiro jovem cristão. Olha que bênção! O jovem cristão não se conforma com o ambiente que ele está, ele não se molda aos valores do mundo. O jovem cristão não adota a moral e a conduta do mundo, antes ele se posiciona como um protestante contra aquilo. Por isso que nada melhor do que o livro de Abacuque inspirar a reforma protestante. Porque é isso que Abacuque faz, ele protesta contra aquela situação em que eles viviam. Então, veja bem, é importante você entender isso, é importante deixar isso bem claro. Nós, assim como Abacuque, não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos de que a nossa vida seja uma constante mudança e renovo na presença do Senhor. E aí o que Abacuque faz? Ele clama por um castigo. E é interessante porque Abacuque clama por um castigo a Judá e ele espera que Judá seja castigado. Ele sabe que Deus está ouvindo a sua oração. E aí nós temos uma questão de atitude de fé. Porque apesar de palpavelmente não haver uma resposta à sua oração, ele tinha dentro de si uma convicção
de que a sua oração estava sendo respondida. E ele ora não por uma questão pessoal, ele ora não por um desejo próprio, para ficar rico, para ter status, não. Ele ora pelo justo, porque ele crê que o justo será liberto por Deus. Então ele compra um castigo e diz: eu tenho tanta fé, eu tenho tanta convicção de que o Senhor vai me ouvir, que eu vou subir, ele usa uma expressão que eu gosto muito, a uma torre, e eu vou ficar como um vigia, esperando o Senhor falar comigo. Olha que fé! Hebreus capítulo 11, versículo 1, dá uma definição de fé que é completamente abraçada por Abacuque, quando diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E é exatamente isso que nós temos aqui. Ele diz: eu vou subir a uma torre, capítulo 2, de Abacuque, eu vou subir a uma torre, me postarei como um guarda de vigia, aguardando a sua resposta. E Deus fala com Abacuque, Deus responde a Abacuque. Deus diz: Abacuque, fique tranquilo, eu estou levantando para castigar Judá uma nação ímpia, a Babilônia, que é uma nação ímpia. Na verdade, Deus levanta uma série de nações ao longo da história. Você vai ver que Deus levanta uma série de nações para punir Judá e Israel. Aqui o tópico 2, nós estamos falando precisamente sobre a questão do sofrimento do justo, que é a nossa segunda parte, né? É o segundo tópico nosso. E aí ele levanta Babilônia. Mas por que Babilônia? Aí é interessante que Abacuque se assusta, porque o que Abacuque tinha em mente? Ele tinha em mente que Deus puniria apenas quem fazia parte da elite podre, né? Apenas quem fazia parte da elite rota, e os justos seriam poupados. Mas quando Deus fala que vai mandar a Babilônia para destruir Judá, ele se assusta. E ele diz assim: Deus, mas aí o justo também irá sofrer. E é nesta hora que ele vai entrar num dilema enorme com relação à sua própria oração. Porque ele começou orando, pedindo a Deus, numa atitude de inconformismo, que punisse Judá. E agora ele se vê refém da sua própria oração. Porque Deus fala: ok, Abacuque, você tanto pediu para eu falar contigo, eu estou falando. Está indo aí a Babilônia e ela vai dizimar, ela vai acabar com isso aí. E é interessante deixar claro, irmãos, que após a volta do cativeiro, Israel nunca mais teve idolatrias. Houve outros erros de Israel. No Novo Testamento você vai ver surgimento de facções políticas, aquela coisa toda, mas idolatria é algo que nunca mais Israel teve, até nos dias atuais. Mesmo após a diáspora que foi espalhar os judeus pelo mundo, não houve mais uma situação em que os judeus ficassem digamos, com idolatrias, tanto que curou esse cativeiro. Então, o que você tem é que ele fica assustado. E aí no tópico 3, e eu entro aqui para finalizar a nossa aula, no tópico 3, diz a oração de Abacuque. E aqui eu quero fazer duas observações. A oração de Abacuque. Quando Abacuque recebe de Deus a sua resposta, você percebe em Abacuque duas coisas. Primeiro, ele tinha ousadia. Por que Abacuque, eu posso afirmar que ele tinha ousadia? Por que eu posso afirmar isso? Porque Abacuque, ele questiona Deus. Na Bíblia existem alguns registros de pessoas que questionaram Deus. Você tem Moisés, você tem Gideão,
você tem Jeremias que questiona o seu chamado, não é? Mas Jó, uma outra pessoa que mais à frente questiona Deus, é o próprio livro de Jó, que inclusive se amarra com Abacuque, porque questiona também o porquê que o justo vai sofrer, o justo passa por provação, tá? Também passa por essa questão. Inclusive eu sempre falo que entre Hebreus, entre Abacuque e Jó, existe uma relação mais próxima do que as pessoas imaginam, né? E a grande questão é isso, ele questiona Deus. Agora, questiona em que sentido? Ele diz Deus. Primeiro ele questiona a ausência de Deus, na visão humana dele, né? Ele questiona a inércia de Deus. Ele diz, Deus, até quando o Senhor vai ficar parado e nós vamos gritar violência? E é interessante que a palavra violência que ele usa é a palavra Hamas. E Hamas é a violência mais profunda que tem. Ele diz, até quando gritaremos violência e o Senhor nada irá fazer? Então ele questiona a aparente inércia de Deus. É claro que Deus não estava inerte, Deus estava trabalhando. Por quê? Porque Deus adora trabalhar no silêncio. Amém? Deus está em silêncio na sua vida? Ele está trabalhando. Parece que Deus não fala com você? Ele está trabalhando pela sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu até gosto, sempre que eu ministro isso aqui, e quem já me viu ministrar ao vivo sabe que eu sempre gosto de lembrar um verso do poeta brasileiro Castro Alves, né, no seu famoso poema Vozes da África, em que ele fala, né, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas te escondes, embuçados sob os céus? Então, assim, um questionamento que Abacuque poderia abraçar. Mas por que Abacuque, depois que Abacuque questiona a ausência, ele tem a resposta, aí ele questiona o instrumento de Deus. Olha só para você ver. Primeiro ele questiona a atitude de Deus. Depois ele questiona a escolha de Deus. Pegou a visão? Não. Vamos de novo? Primeiro ele questiona a atitude de Deus. Depois ele questiona a escolha de Deus. Ele diz assim, Deus, mas Babilônia, por que Abacuque pôde questionar? Porque todos os homens que conversaram com Deus, e detalhe, questionaram de forma respeitosa, eles tinham algo preciosíssimo: intimidade com Deus. E é isso que nós devemos procurar, ter intimidade com Deus. Ele questiona. E aí no capítulo de número 3, Deus conversa com Abacuque, e nós temos aí uma mudança radical de posição. Porque Deus diz assim, Abacuque, o justo sofre com o ímpio. O ímpio padece e morre, porque o ímpio está alicerçado nos seus bens terrenos, nas suas coisas da terra. Mas o justo sofre e atravessa a provação, porque o justo não está alicerçado em suas riquezas. O justo não está alicerçado no cenário que o cerca. O justo está alicerçado na fé. E ele vive pela fé. Oh, glória a Deus! Escuta, receba essa palavra aqui, ó. Nós não vivemos pautados pelos indicadores econômicos. Nós não vivemos pautados pela saúde pública que passa por uma grave crise, talvez a crise mais grave dos últimos 100 anos desta pandemia. Nós não nos pautamos pela moral do mundo, pelas tempestades que sopram pelo mundo, porque nós caminhamos de fé em fé, porque sabemos que no final de tudo, o nosso grande objetivo é morar com Jesus na glória. Oh, aleluia! E é por isso que quando Abacuque percebe isso, quando ele percebe que a visão do justo não é terrena, quando ele percebe que a visão do justo não é nivelada na terra, no capítulo 3, você tem a tristeza de Abacuque sendo transformada em exultação.
você tem um brado de alegria. Ele diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Ou seja, quando o Senhor falou o que faria, o meu coração se encheu de medo. Mas aí ele diz: eu sei que nós vamos passar a prova, mas Deus, não permita que esfriemos, não permita que percamos a esperança. E ele dá aquele brado lindo: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Nesse momento, o pessimismo sai de cena, desaparece e entra nas palavras de Abacuque, a esperança, pela qual ele tanto intercedia, pela qual ele tanto orava. Ei, jovem, não seja pessimista, não perca a sua esperança, porque a sua esperança não está estabelecida em bases, em alicerces humanos ou compreensíveis pela razão humana. A sua esperança está na soberania e na vontade de Deus, e isso nos conforta, porque o nosso Deus não nos desampara, o nosso Deus não nos deixa órfãos. Salmista Davi disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Conforte o seu coração, tenha esperança. Deus está tratando com o mundo, mas se há algo que podemos tirar da oração de Abacuque, é a firme certeza que por mais que as tempestades assoprem sobre o nosso barco, Jesus está dormindo na proa, Jesus está conosco. Amém? Que lição maravilhosa, não é verdade? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o joinha e compartilhe com mais jovens, para que possamos alcançar muito mais vidas para o reino de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, e que Ele prospere a sua vida sempre mais. Amém.